Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa. 2 motoristas de transporte escolar foram presos, suspeitos de abusar sexualmente de crianças em Belo Horizonte. Os casos teriam ocorrido nas regiões da Pampulha, Noroeste e Oeste da cidade. As investigações sobre os abusos que teriam sido cometidos pelo homem nos bairros Castelo e Caiçara começaram no ano passado, quando a mãe da criança procurou a polícia. A menina chegou a contrair HPV, doença sexualmente transmissível. Ele tinha mais de 20 anos de mercado. Todo mundo falando que era um homem casado, um homem sério. O homem foi dentro da minha casa, falou da vida dele, a gente confiou, porque infelizmente a gente precisa dos serviços. A filha da dona de casa tinha 4 anos quando, segundo a polícia, foi abusada por Elbert Martins Marques, de 53 anos, conhecido como Cebolinha. Elbert, que é casado e tem um filho, negou os crimes. Só vou falar em juízo. Foram descobertos mais 2 casos envolvendo 2 meninas, de 8 e 2 anos. Criança de 2 anos, o pai estava saindo do banho e ela acabou vendo seu órgão genital e falou: papai, o seu piu-piu é igual o do Elbert, do Cebolinha. O outro motorista de van escolar detido é Ronaldo Meira Amaral, de 45 anos. De acordo com a polícia, ele e Elbert não têm nenhuma ligação. A coincidência é de que o mandado de prisão dos 2 homens foi expedido na mesma data. Ronaldo trabalha na região do bairro Prado. As investigações mostraram que ele abusou durante cerca de 6 meses de uma menina de 7 anos. Não houve condição carnal, porém houve manipulação, tanto na criança quanto ele obrigava a criança a manipular ele. A família descobriu o crime depois que a criança revelou as ameaças do suspeito. Se ela contasse para alguém, ele iria me matar com 10 tiros. A Guarda Municipal de Contagem perdeu uma verba de R$100 mil para a compra de equipamentos e uma viatura. A justificativa é que a Prefeitura não cumpriu prazos dados pelo Ministério da Justiça em que seria analisada a necessidade do dinheiro. Por parte dos guardas municipais, tristeza e indignação com a notícia. É uma situação muito triste para a gente, porque em época de crise a gente sabe como está difícil conseguir verba para qualquer coisa pública. Então, para a gente é uma perda muito grande e para a população ainda maior. Eram R$100 mil que seriam usados para a compra de viatura e equipamentos especiais, como escudos e capacetes, que a Guarda ainda não tem. A verba viria de uma emenda parlamentar pedida pelo deputado federal Aldívio Carvalho. Eles já foram informados oficialmente no mês de outubro e eu tive o cuidado de descer com um funcionário nosso de Brasília, que é da área jurídica, para auxiliar a Prefeitura nos prazos e na documentação necessária. Só que o setor da Prefeitura responsável pela elaboração do projeto perdeu os 2 prazos de entrega do documento atendendo às determinações do Ministério da Justiça, que era até o final de dezembro. As inscrições para a liberação do dinheiro já foram encerradas e a Guarda Municipal de Contagem ficou sem a verba. O primeiro prazo foi dia 17 de dezembro, o segundo prazo dia 22 de dezembro e ainda tinha uma chance de até 31 de dezembro tentar reverter a situação e assim não fizeram. Por nota, a Prefeitura de Contagem informou que está negociando para tentar conseguir a verba de volta. Estão no banco dos réus 2 acusados de participação na morte de um auditor fiscal no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte. Há quase 2 anos que foi o crime. A ex-mulher da vítima e um ex-policial civil envolvidos no caso tiveram o julgamento desmembrado. Os parentes lotaram os corredores do 2º Tribunal do Júri. Nas camisas, a mensagem: Justiça para York, cidadão de bem. A gente entende que realmente foi uma crueldade. A família disse que não tem dúvidas de que a Alessandra Lúcia Pereira Lima, de 43 anos, cometeu o crime por dinheiro. Ela mesma dizia que a pensão, a aposentadoria dela, mal dava para pagar os remédios dela e ela estava acostumada num padrão de vida muito além disso. Segundo as investigações, Alessandra planejou o assassinato junto com o amante, o ex-policial civil Hernandes Pereira Santos, de 56 anos. Os irmãos Otávio e Flávio de Matos também tiveram participação. O carro usado na data do homicídio foi encontrado na oficina em que eles trabalham. O auditor fiscal de tributos foi executado com 7 disparos. O atirador, no entanto, que seria a 5ª pessoa envolvida no crime, até hoje não foi encontrado pela polícia. O Ministério Público suspeita que ele tenha sido morto.
Segundo o promotor, o funcionário público foi assassinado por motivação torpe financeira, a mando da mulher e do amante. Nós temos as provas mais robustas possíveis dentro do inquérito policial, dentro de uma ação penal que indicam, comprovam que ela é a mentora do crime e o ex-amante dela, junto com ela, arquitetaram o plano. A defesa de Alessandra diz que ela é inocente. Não tem culpa alguma. Ela não participou do homicídio. Não existe qualquer relação, nexo causal com a pessoa dela. A execução de York Leonardo Barbosa Júnior, de 42 anos, aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2014. Câmeras de segurança registraram o fiscal de tributos andando a pé pelas ruas do bairro Padre Eustáquio. Nessa quinta-feira, todos os 4 envolvidos compareceram ao tribunal do júri, mas apenas os irmãos Otávio e Flávio de Matos foram julgados. É que o juiz acatou o pedido dos advogados para desmembrar o julgamento, ampliando o tempo de defesa dos outros réus. A sentença dos irmãos saiu agora há pouco. Otávio de Matos foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado e Flávio de Matos a 6 anos em regime semiaberto. Ele vai recorrer em liberdade. Quase 20 jovens de 4 estados vieram para Minas com a promessa de participar de testes em clubes de futebol. Só que o sonho deles foi por água abaixo. Os garotos foram abandonados em um hotel de Bom Despacho. Dentre os 17 jovens, 6 são menores de idade. Eles foram trazidos do Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Paraná com a promessa de que participariam de testes em times de futebol aqui em Minas. Segundo a promessa que foi passada, foi que a gente poderia vir para cá e possivelmente um time, ia ter boa estrutura, alimentação, auxílio também, ia ter patrocínio e a gente ia ficar jogando. Segundo a polícia, os jovens contaram que o suspeito se apresentou como ex-jogador, os deixou hospedados em um hotel e sumiu. O hotel ficou pendente, as diárias do hotel, o restaurante também está pendente, a quitação da alimentação dos meninos, dos jovens, e não tem mais notícia do quanto que o Luiz deslocou. O Conselho Tutelar de Bom Despacho foi chamado para acompanhar os adolescentes. Foi providenciado pela Secretaria de Desenvolvimento alimentação, que eles estavam sem alimentar, um lanche. Aí foi acionada a polícia, foram conduzidos aqui para a delegacia, onde foram ouvidos. Teve gente que abre um empréstimo, sei lá, vendeu o que tinha para poder pagar a passagem. E na hora a gente chegar aqui, né, com a vontade de vencer na vida e acabar com essa expectativa lá embaixo, né? Vai ser instaurado um inquérito policial para verificar a responsabilidade da pessoa que deixou eles aqui. Talvez ele responda por abandono de incapaz, vamos ver, porque estelionato a princípio não tem, como foi a princípio reportado. Funcionários que trabalham nas barragens de Germano e Santarém, em Mariana, já voltaram ao trabalho. Eles tiveram que sair dos locais nessa quarta-feira, depois do deslocamento de rejeitos registrado na barragem de Fundão. O novo vazamento deixou os moradores da cidade apreensivos. Em Mariana, a notícia de um novo vazamento na barragem de Fundão reacendeu um medo vivido há 3 meses. É uma situação muito difícil que a gente passou lá, nós não queremos que ninguém passe por essa tragédia lá não. Já perdeu muitas vidas, né? Tem que evitar, não pode deixar não. Qual o risco que está acontecendo? Se existe de fato algum risco ou não, para acabar, porque senão a população fica aí vivendo, né, nessa situação aí de um risco iminente acontecer novamente, entendeu? Não dorme direito, principalmente as comunidades que já foram atingidas, estão correndo o risco de atingir novamente. A mineradora Samarco culpou o excesso de chuva nos últimos dias na região pelo novo vazamento na barragem. A Samarco garantiu por meio de nota que este novo vazamento não oferece risco à população e que o volume de massa residual que se deslocou nesta quarta-feira permaneceu dentro dos limites da empresa. Mesmo assim, os funcionários que trabalham nas barragens de Germano e Santarém tiveram que deixar o local. Hoje, os funcionários que tiveram que sair às pressas nesta quarta-feira voltaram ao trabalho. A empresa não descarta que novos deslizamentos de terra possam acontecer se a chuva persistir. Pode ocorrer novos deslocamentos, né? Devido às fortes chuvas aconteceu esse deslocamento, mas eu repito, nós estamos monitorando a barragem 24 horas, as barragens estão estáveis e qualquer anormalidade nós vamos comunicar os órgãos, acionar o nosso procedimento de emergência de forma que tem que ser feito.
A Comissão das Barragens se reuniu mais uma vez na Assembleia Legislativa. Os deputados decidiram voltar a Mariana para avaliar os riscos depois do novo deslizamento. Imagens do deslocamento de rejeitos foram divulgadas na reunião. O procurador da República de Minas Gerais exibiu vídeos que mostram a massa de rejeitos se deslocando nesta quarta-feira, da barragem de Fundão até a de Santarém. Ele disse que o acidente revela mais uma vez a incapacidade da mineradora de garantir a segurança das comunidades vizinhas e do meio ambiente. A comissão de deputados já traçou estratégias para cobrar novas atitudes da Samarco, diante de um novo rompimento. Esse dado de que teria sido deslocamento de 1 milhão de metros cúbicos, é óbvio que nós temos que exigir da empresa um novo plano de segurança que possa dar essa garantia à população. O risco, evidentemente, existe se há um deslocamento tão grande de volume de rejeito. O superintendente do IBAMA aqui em Minas Gerais também participou da reunião. Ele disse que a Samarco foi notificada várias vezes e deixou de cumprir muitas determinações. Ele ainda considerou incompleto o plano de recuperação do meio ambiente apresentado pela mineradora. A gente precisa ampliar em termos de abrangência, profundidade, metodologias, para que a gente tenha um plano inicial. Entendemos que não vai ser um plano fechado, a gente até mesmo desconhece os impactos, que eles são dinâmicos. Muitos moradores das comunidades afetadas pela barragem de Mariana acompanharam a reunião. Eles fizeram cartazes com mensagens de protesto à Samarco, que não estaria cumprindo as promessas feitas às famílias. Eles estão criando critérios para as pessoas atingidas e não atingidas. Só porque a pessoa ficou lá com a casinha no alto lá, que não levou lama nela, porque ela é mais no alto de Paracatu, ela foi atingida, ela perdeu a escola, ela perdeu o posto de saúde, ela perdeu a igreja. Os atingidos questionam ainda a possibilidade da ação ser julgada em âmbito federal. A gente mora lá, o negócio aconteceu, foi lá porque vim para BH, porque ir para Brasília. A vida da gente tem que continuar a trabalhar, agora mais que nunca a gente tem que trabalhar, agora mais que nunca a gente precisa de dinheiro. Então, se a gente largar a vida lá para vir para cá, é impossível. Representantes da Samarco foram à Assembleia, mas não quiseram gravar a entrevista. E o prefeito de Mariana também esteve hoje na Assembleia Legislativa. Ele se reuniu com o presidente da Casa e a Comissão de Barragens. A reunião foi um pedido de ajuda aos deputados. É o chamado cortar na carne, é ter que demitir funcionários, é ter que não prestar um serviço de saúde de tanta qualidade, nem de educação. E isso vai trazer um enorme transtorno para toda a economia, para todo o serviço que é prestado hoje. Serão quase 4 milhões de reais por mês a menos no caixa do município. A verba vinha da Cefem, a compensação financeira sobre exploração mineral na cidade. Com a Samarco sem operar desde a tragédia em novembro, a arrecadação dos royalties deixará de ser recolhida a partir de fevereiro. Os vereadores pediram ainda mais, querem o retorno das atividades da empresa o mais rápido possível. E que haja um acompanhamento por parte da Assembleia aqui para o acompanhamento do licenciamento. Não queremos nada irregular, mas que não fique parado. Nós temos em torno de 3.200 funcionários da Samarco que estão à beira de serem demitidos e que não haverá nenhum tipo de garantia por parte da empresa, ou seja, do governo estadual ou federal. Isso depende muito mais da empresa do que dos parlamentares, do que de nós mesmos, ou enfim, de qualquer outra. A empresa tem interesse em retomar sua produção, se tiver interesse, que ela apresente aos órgãos fiscalizadores do governo do estado e ao DNPM o interesse de voltar e os projetos que tem para a retomada da sua produção. No fim da reunião, o prefeito de Mariana também comentou o deslocamento de resíduos na barragem de Fundão nessa quarta-feira. O que a Samarco nos disse era que era para ter orientado os funcionários que estavam trabalhando no próximo local e não toda a calha do rio, como aconteceu. Uma ação dessa traz situações constrangedoras de preocupação, de nervosismo. A nossa preocupação maior continua sendo, sim, a grande barragem de Germano, que é um risco de 22% de novo rompimento, está sendo monitorado e, pelo menos até o presente momento, não houve uma dilatação maior da rachadura que lá hoje existe. A chuva deixou um distrito de Santos Dumont, na zona da mata, debaixo d'água. Uma ponte caiu e várias pessoas ficaram desalojadas. Pela estrada, vários deslizamentos de terra. Mesmo com a chuva mais fraca, o Rio das Poças ainda estava agitado. A água subiu e invadiu a estrada. O gado foi encurralado pela cheia e teve que ser tocado para um local seguro.
Neste ponto, perto da usina hidrelétrica em São João da Serra, a queda do barranco interditou a passagem. 2 máquinas fazem o trabalho de retirada do barranco aqui da estrada. Ali para frente a gente vê que é impossível passar. O pessoal está esperando por causa do risco com a proximidade da rede elétrica. Eles estão testando para ver se essa rede está ligada e se os trabalhos podem continuar. De onde está esse barranco caído para frente está o distrito de Conceição do Formoso, a cerca de 20 quilômetros daqui. O distrito ficou isolado. A ponte de acesso à comunidade foi destruída pela força da água. O rio transbordou e a água invadiu as ruas. Moradores tiveram que se abrigar no telhado das casas. Os bombeiros foram acionados, mas não conseguiram chegar. Devido a 3 interrupções na estrada que dá acesso a esse distrito. Atrás da casa da Ana Maria passa o Rio das Posses. A água subiu e encontrou com a água que descia da estrada aqui dentro da casa dela. Ana Maria, quando vocês acordaram, a água já tinha invadido tudo? Já estava em volta da casa, entrando dentro de casa e a gente saiu. Deu tempo de pegar alguma coisa? Não, só algumas coisas. Tiramos só as roupas do guarda-roupas que deu para tirar. O resto molhou tudo. O jeito é tocar a vida para frente. O Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, pede ajuda às mães que amamentam a doar leite aos bebês prematuros e de baixo peso internados na UTI. A queda no estoque foi de 40% nos 2 últimos meses. Todo bebê gosta de um bom aconchego, mas só ele não é o suficiente. Para se desenvolver bem, a criança precisa de leite materno. O problema é que algumas mães não produzem quase nada. Aí o jeito é contar com a solidariedade. Só que as geladeiras do Hospital Sofia Feldman estão assim, praticamente vazias, ao contrário das UTIs, que estão sempre cheias. Principalmente os bebês prematuros, né, que foram para o CTI por algum motivo de doença e que nesse momento talvez a mãe ainda não está conseguindo retirar leite para esse bebê. Nos últimos 2 meses, a maternidade registrou uma queda de 40% no número de doações. E como cerca de 1.000 partos por mês são feitos aqui, nem todo bebê que precisa vem recebendo leite materno. Neste caso, as crianças recebem uma substância produzida pelo hospital, mas que não substitui completamente a amamentação. O ideal é que esse bebê receba o leite humano pasteurizado. E ao invés de receber a fórmula, justamente porque esse leite é uma espécie específica, então é o leite humano, é o leite ideal para que esse bebê receba. A esperança vem de mães como a Josele, que acabou de ganhar o Davi e já pensa em doar parte do leite produzido por ela. Se eu posso fazer isso por ele, Deus foi tão maravilhoso comigo, me presenteando com isso. Se eu puder ter a oportunidade, eu quero sim ser doadora, porque eu sei que tem muitas crianças que precisam, né, e não têm essa oportunidade. Mas nem é preciso vir aqui. A coleta pode ser feita na casa da mamãe. Basta ligar e agendar um horário. Para doar é preciso estar amamentando, não fazer o uso de bebidas alcoólicas, cigarros ou drogas, não ter tido hepatite, não ter recebido transfusão de sangue e possuir exames de pré-natal negativados. Tudo vai ser feito de forma higiênica e apropriada para evitar qualquer tipo de contaminação. Cristina e Bruno, pais de primeira viagem, também aprovam a iniciativa solidária. A satisfação e a solidariedade é a mesma, da mesma forma como a outra mãe qualquer, né? Eu me sinto muito honrado com ela ter essa atitude e dou total apoio para ela, sim. Para se cadastrar e obter informações sobre como doar o leite, o número de telefone é o 3408-2256, código 31. Daqui a pouco, uma loja de Belo Horizonte arrecada material escolar para crianças e jovens carentes. Nós voltamos já. O início do ano letivo já está chegando, mas muitos jovens e crianças não têm o essencial para o aprendizado, o material escolar. Pensando nisso, uma loja de um shopping da capital resolveu arrecadar livros, cadernos e outros itens para quem precisa. Pode entrar, aqui não tem nada à venda. Tudo é de graça, mas para quem realmente precisa. São cadernos, livros, canetas, material escolar em geral, que será entregue em entidades carentes. E o melhor, tudo foi doado.
Tem muita gente que não tem condições de comprar material, fica em dificuldade, tem mais de uma criança. E essa ideia de doar é excelente. É importante, né, para o crescimento do país, para uma sociedade melhor. A Loja do Bem, que fica em um shopping na região nordeste da capital, vai receber os materiais até este fim de semana. E ainda tem prateleira vazia esperando as doações. Todos os materiais escolares são muito bem-vindos para a gente poder propagar a cultura e o estudo para as crianças do nosso país. A ideia agradou tanto a administração do shopping e os clientes que outra campanha já está programada para o próximo mês. Em fevereiro a gente já muda um pouquinho o mote, arrecadando aí roupas e agasalhos em função do período também de frio que está por vir. A Loja do Bem fica no piso 1 do Minas Shopping, perto da portaria 3. A edição de hoje termina aqui. A gente se vê amanhã de novo às 7h15. Uma ótima noite para você.